Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando em casa, da casa do Senhor. Hoje foi uma manhã, gente, uma manhã de bênção, né? E eu resolvi passar aqui, gente, para colocar esse videozinho aqui com vocês, né? É muito bom, gente, a gente ouvir a palavra de Deus, né? E como vocês sabem, eu professo a minha fé cristã e meu canal também, gente, é para passar um pouquinho de vitalidade de Jesus para a vida de vocês, como ele tem passado para mim, né? E hoje nós tivemos ali domingo, né, gente? Domingo é corrido, mas hoje teve bênção de vitórias, gente, na casa do Senhor e eu resolvi passar aqui com vocês. Então, mais um videozinho com vocês. Gente, por favor, eu sei, eu não estou chamando ninguém para ser crente, né? Mas se você puder, tá aí lavando uma loucinha, tá arrumando alguma coisa, ainda mais você, dona de casa, de repente, essa palavra de hoje pode chegar ao seu coração, né? Basta você abrir que você vai ouvir Deus falar grandes coisas do evangelho dele para vocês. Então, gente, por mais que vocês. Tem muita gente que fala, né? Ah, os crentes chato, mas não estamos chamando para ser crente, nós só estamos mostrando para você a glória de Deus que ele tem feito em nossas vidas e nós precisamos repartir isso, né? E aqui eu passando aqui no canal é uma forma de estar repartindo com vocês, porque da mesma forma que eu corria, hoje eu fui alcançada por Jesus há 33 anos atrás. Então é minha bênção, minha vitória. Eu quero dividir com vocês essa salvação em Cristo, tá, gente? Coloca lá no cantinho, deixa rodando lá, mas vai ouvindo, que é pelo ouvir que Deus fala conosco. E através desse ouvir, muita coisa pode estar acontecendo na sua vida e você deixa passar por despercebido, ok? Então é isso, não vou prolongar muito aqui não, para vocês poderem ter paciência de estar ouvindo aí pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, ok? Então um bom domingo para todos nós e que Deus possa estar abençoando a minha casa, a sua casa, a nossa vida, a sua vida, a vida da minha família e a vida da sua família, nossos vizinhos e nossos familiares, em nome de Jesus, amém? Então, ouça aí, presta bastante atenção, coloque sua mente para ouvir um pouquinho da palavra de Deus e depois você vai ver o que vai acontecer. Amém? É multiplicado pelo fator conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Amém? Eu trago um abraço da Segunda Igreja Batista em Bom Sucesso, uma igreja que ama vocês, ama o Marcelo. O Marcelo nasceu lá na Segunda de Bom Sucesso, tá bom? E a Segunda de Bom Sucesso deseja que vocês continuem avançando, crescendo, prosperando, enfim, ganhando todo o Parque União para Jesus. Amém? Parabéns à escola de formação ministerial. Eu estou com uns projetos lá para ir transformando a EBD também. Isso é um foco também lá. Olha pela gente lá nesse sentido. O que é educação cristã? Pensando nisso, quando o Marcelo me chamou, eu me lembrei que no ano passado, no Manancial, na revista Manancial, não sei quantos leem a revista Manancial aqui, havia uma série de 5 pequenas reflexões da irmã Ana Carolina Martins, uma educadora religiosa. E em cima daquilo que ela colocou naquelas reflexões, eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. O que é ensinar a palavra de Deus? O que é educar alguém na palavra de Deus? O que é educação cristã? E aquela irmã, ela vai trazer... Quanto tempo eu tenho, Marcelo? Até 3 horas da tarde, é isso? Tá bom. E aquela irmã, ela vai dizendo que educação religiosa, ela traz 5 respostas para isso. A primeira resposta que ela traz, ela diz que educação cristã é alegria. Amém? Por que ela vai dizendo isso? Ela usa o texto de Atos 8,39, quando diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente. O eunuco não o viu mais, e então, cheio de alegria, ele seguiu o seu caminho. Após a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, os apóstolos eles receberam poder. Eles receberam poder poder que os capacitava a ministrar o Evangelho e a realizar prodígios. Ou seja, Jesus havia dito que eles continuariam com o ministério e fariam coisas maiores do que ele tinha feito. E isso eles estavam vivenciando agora. Então, no texto de Atos 8, nós conhecemos um desses homens. Nós conhecemos aí o diácono Filipe.
cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, esse homem anunciava o Evangelho e esse homem fazia milagres. A Bíblia diz que a cidade de Samaria, ela foi impactada e que essa cidade ficou cheia de alegria. Por quê? Porque eles estavam aprendendo sobre o Senhor, aprendendo sobre Jesus, e a cidade ia se alegrando. E mais adiante a gente vai encontrar esse mesmo Filipe, levado pelo Espírito Santo, ao encontro de um eunuco que servia a rainha da Etiópia. E a partir desse encontro, Filipe começa a ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai entrando no coração daquele eunuco, e ele recebe a vida eterna naquela viagem. Recebendo a vida eterna, eles param, ele é batizado, e no versículo 39 que a gente leu aqui diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco então não o viu mais, mas cheio de alegria seguiu o seu caminho. Falar de Jesus é promover a educação cristã, e promover a educação cristã é gerar alegria. O que eu pude perceber aqui é que os professores estão alegres porque estão transmitindo o conhecimento, e pude perceber também na fala dos alunos que eles também estão alegres. Eles estão alegres porque estão conhecendo coisas novas, eles estão alegres porque estão aprendendo da palavra de Deus. Então é isso. O primeiro motivo para nós termos uma escola bíblica, uma escola ministerial, é que isso vai gerar alegria. A palavra do Senhor, quando ela entra no coração de alguém, essa palavra vai sempre produzir coisa boa. E coisa boa traz alegria. Então, queridos, continuem nesse intuito, continuem com a escola. Por quê? Porque falar de Jesus é promover a educação cristã. E promover a educação cristã é gerar alegria. A segunda coisa que a irmã Ana Carolina diz ali, ela diz que educação cristã é libertação. Jesus Cristo, ele disse que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aliás, eu preguei nesse texto uma vez, e o meu ministério tem a ver com a Igreja Batista de Parque União. Porque quando eu fui consagrado lá em Bom Sucesso, o primeiro batismo que eu fiz foi um batismo em nome da primeira Igreja Batista em Parque União. O pastor Sérgio, ele tinha um compromisso e ele não pôde ir ao presídio realizar um batismo que ele estava agendado. Vocês têm um trabalho de capelania prisional até hoje, não é isso? E o Sérgio me ligou, eu recém-batizado, nunca tinha batizado, recém-consagrado, nunca tinha batizado ninguém. O Sérgio: mas não, você não quer começar a batizar no presídio? Não, eu falei: é comigo mesmo, vamos embora. Então, o primeiro batismo que o pastor Marinelton fez foi em nome da primeira Igreja Batista em Parque União. E eu preguei esse texto lá no presídio, e naquela manhã a gente teve acho que 12 ou 13 conversões. Foi muito bom isso. Querido, nessa passagem aqui, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está fazendo um discurso para os judeus que tinham crido nele. Esses judeus estavam recebendo esse discurso, ouvindo Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, e Jesus vai falando para eles que eles precisavam permanecer, eles precisavam crer na palavra, ou seja, eles precisavam permanecer naquilo que ele estava ensinando sobre ele mesmo e sobre o Pai. Só que os judeus que estavam ouvindo isso, eles não compreenderam muito bem a intenção de Jesus no começo. E eles questionam Jesus. Ora, o Senhor diz que nós temos que ser livres. Livres de quê? Nós nunca fomos escravos. Os antepassados deles tinham sido, mas eles não. E eles vão dizer para Jesus que não precisavam, por quê? De libertação, porque eles nunca tinham sido escravos. É quando Jesus vai dizer para eles que o pecado, ele vai trazer sim uma escravidão. Ele vai trazer morte. Morte é a principal consequência do pecado, mas não é a única. O pecado, ele tem diversas e diversas consequências. E Cristo, então, quando nós chegamos ao conhecimento de Cristo, o que Jesus estava dizendo era isso, que o conhecimento de Cristo, ele vai libertar. Então, ensinar a palavra de Deus é levar libertação às pessoas.
As pessoas vão conhecendo a palavra de Deus e elas vão sendo libertas de vícios, elas vão sendo libertas de pecado, elas vão sendo libertas de hábitos ruins, elas vão sendo libertas de muitas coisas que só prejudicam a vida dela. Por isso Jesus diz: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós aceitamos Jesus, nós ainda precisamos ser libertos de muita coisa. Nós aceitamos Jesus e muitas vezes algumas pessoas não se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Então elas permanecem como servas de Jesus, sim, aceitaram Jesus, mas ainda carregando um peso, ainda não libertas totalmente. E a palavra de Deus, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus ela vai te libertando. Você vai tendo conhecimento, e esse conhecimento vai trazendo a você uma liberdade. Alguns dizem por aí, quem não conhece, diz assim: mas eu não quero ser crente, eu não quero ser cristão. Por quê? Porque cristão não pode isso, cristão não pode fumar, cristão não pode beber, cristão não pode fazer isso, cristão não pode fazer aquilo. Eu não quero ser cristão, porque ser cristão vai me aprisionar. É muito pelo contrário. Escravo é aquela pessoa que você diz assim: então, fica uma semana sem fumar. Eu não consigo, escravo. Fica uma semana sem beber. Não consigo, pastor, escravo. Fica uma semana sem trair a tua esposa. Eu não consigo, escravo. A palavra de Deus, ela vai nos libertando. Então, queridos, falar de Jesus é promover a educação cristã. E promover educação cristã é trazer liberdade a todos. A terceira resposta dessa irmã: o que é educação cristã? Ela diz: educação cristã é vida eterna. E ela se baseia naquele texto de João 17,3, que diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos, olha novamente a palavra conhecimento aqui. Esse texto de João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. É uma das orações, é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Esse texto diz referência até a você, porque Jesus Cristo, nesse texto, ele ora por todos aqueles que estavam ali e por todos aqueles que no futuro ainda creriam no seu nome. Então Jesus Cristo orou por mim e por você há 2000 anos atrás. E nessas palavras de Jesus aqui, nós podemos enxergar algumas coisas. Nós podemos enxergar intimidade, confiança e obediência. Intimidade, confiança e obediência. Isso vai trazendo o quê? Vai trazendo a libertação e vai nos concedendo vida eterna. Nesse texto, Jesus vai dizer que Ele e o Pai são um. Eu e meu Pai, nós somos um. E Jesus então vai interceder pela unidade dos crentes. Ele vai pedir: ó Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que os discípulos sejam um em mim e no Senhor. Logicamente. Então, queridos, essa unidade cristã, ela vai mostrar ao mundo que Jesus foi enviado pelo Pai para a salvação de todo aquele que nele crê. E Jesus está revelando o que é a vida eterna. A vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna não começa quando você vai partir desse mundo, fecha os olhos aqui e já abre os olhos na eternidade. Porque é assim que funciona, tá? Você um dia vai fechar os olhos aqui. É um piscar de olhos. A Bíblia tem essa expressão piscar de olhos para uma outra coisa, mas também é um piscar de olhos. Você fecha os olhos nesse mundo e imediatamente você abre no mundo espiritual. Ou aqueles que não aceitaram Jesus vão abrir diante de Deus lá, e aqueles que não aceitaram já abrem os olhos diante de alguma coisa muito terrível, muito horrenda, que a Bíblia também não explica como é para a gente. Ela só diz assim: é pior do que o que está escrito aqui. Jesus revela que ter vida eterna é ter conhecimento de Deus. Por isso que nós precisamos continuar aplicando a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai trazendo a libertação, ela vai trazendo vida eterna às pessoas. Então, conhecer a Deus, o momento em que eu conheço a Deus, o momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu já começo a viver a minha vida eterna. E essa vida eterna, ela permite um relacionamento abençoador com Deus. E ter esse relacionamento com Deus é ter experiências com Ele.
E a partir dessas experiências que nós temos com Deus, nós vamos conhecendo mais e mais a Deus. Nós só podemos conhecer uma pessoa quando nós temos relacionamento com ela. Por exemplo, quem aqui conhece o Neymar? Neymar Júnior, jogador, camisa 10 da seleção. Eu não conheço. Eu conheço o Neymar de ouvir falar. Mas eu nunca estive com o Neymar, eu não sei, eu nunca bati um papo com ele. Então, eu tenho um relacionamento com o Neymar? Não. Mas eu o conheço. Eu conheço daquilo que a mídia fala, eu conheço daquilo que eu vejo jogar e tal. E muita gente tem conhecido a Deus apenas assim. Muita gente está naquela situação de Jó, quando Jó passa por aquela encrenca toda, lá no capítulo 37, 39, eu acho, 40, que Jó vai falar, opa, até aqui eu pensava que te conhecia, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu tenho relacionamento contigo. Então a vida eterna vai trazendo relacionamento com Deus. Por isso devemos permanecer na palavra de Cristo. Por isso precisamos continuar aprendendo sobre Cristo. Porque aí o nosso relacionamento com Ele vai crescendo. Então, quando fazemos isso, quando ensinamos a palavra de Deus, quando promovemos a educação cristã proporciona vida eterna. A quarta coisa que aquela irmã responde, quando ela diz o que é educação cristã, ela diz que educação cristã é empoderamento. Uma palavra que está muito usada aí agora, até pelo feminismo, pelo meu movimento feminista e tal. Empoderamento. O texto de Romanos 1,16, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Francis Bacon foi um filósofo inglês, idealizador aí do empirismo moderno e tal. Ele viveu aí por volta de 1600, 1500 e muito, até 1600 e um pouquinho. E ele dizia, uma das máximas dele é: saber é poder. Ele dizia muito isso, saber é poder. Por quê? Porque ele defendia que quanto mais experiência, quanto mais conhecimento, mais poder a pessoa recebia. Nós sabemos hoje que isso não está errado. Por exemplo, a pessoa hoje que nasce, como eu nasci, não vou falar de vocês, não, vocês devem estar bem de vida, mas eu nasci muito pobre. Muito pobre. Marcelo não conhece a minha história aí. Então, eu precisei estudar, eu ainda estou estudando. Eu estou tentando terminar uma faculdade de Direito aí, está difícil, mas estou tentando. Mas, quanto mais conhecimento nesse mundo secular você vai tendo, mais poder você vai tendo. Você vai alcançando novas portas, você vai abrindo novas portas, o conhecimento abre isso. Vocês têm um pastor que é um psicólogo. E, com certeza, era uma coisa antes de ser psicólogo, de se formar, e outra coisa depois, não é isso, Marcelo? Por quê? Porque o conhecimento, ele vai abrindo o quê? Portas. E Francis Bacon, ele defendia isso. E ao lermos esse texto de Romanos aqui, nós encontramos um tipo de poder especial. Diz aqui que o Evangelho, ou seja, o conhecer o Evangelho, o viver o Evangelho, o colocar o Evangelho em prática na minha vida, eu vou estar colocando o poder de Deus, que é para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ensinar o Evangelho é ir transmitindo o poder de Deus. Ensinar o Evangelho é ministrar o Evangelho. Ensinar a palavra de Deus é ir empoderando as pessoas. A palavra de Deus é o que liberta dos vícios, da prostituição, de tudo. Então, a palavra de Deus é aquilo que traz poder à vida de qualquer pessoa para vencer qualquer tipo de coisa nesse mundo. Amém. Tudo é vencido pela palavra de Deus. Nos meios dos louvores, Deus habita, claro que habita. Deus se amarra em louvor. Mas o que liberta é a palavra. O que traz alegria é a palavra. O que transforma é a palavra. O que nos faz vitoriosos é a palavra. O que nos garante vida eterna é a palavra. É na palavra que está o poder de Deus. E quando nós vamos ensinando a palavra, quando as pessoas vão aprendendo a palavra, elas vão recebendo o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus que vai fazer elas serem vitoriosas em diversas situações na sua vida. Ela tem o poder de se tornar imortal. Por quê, pastor? Que imortal? Que negócio é esse? Claro, ela que passa a receber a vida eterna.
A palavra de Deus vai trazendo diversos poderes aí. A pessoa recebe salvação, recebe vida eterna. A pessoa se torna filho de Deus. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela se torna filho de Deus. Por quê, pastor? Todo mundo é filho de Deus? Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz lá em João 1,12 que receberemos o Filho e receberemos o dom, o presente de nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando eu conheço a palavra, quando eu aprendo a palavra, essa palavra me dá o poder de me tornar filho de Deus. Ensinar a Bíblia é empoderar as pessoas. Sabe, querido, é muito bom a gente ter conhecimento. Conhecimento de ciências, de história, mas o mundo precisa, acima de todo o conhecimento, e a ciência precisa continuar avançando. Ainda tem muita coisa para ser descoberta aí, a cura de diversas doenças, a cura do câncer, um monte de coisa para ser descoberta. A ciência precisa avançar, o conhecimento precisa avançar, mas o conhecimento de Deus é o conhecimento que mais o mundo precisa hoje. O mundo está nessa situação que a gente vive, por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. Quando não se conhece a Deus, não se conhece o poder de Deus. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Ele diz assim, aquele que não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus está nas Escrituras. Por isso, falar de Jesus é promover educação cristã. E promover educação cristã é empoderar as pessoas. A quinta e última resposta que ela dá, quando ela fala de educação cristã, ela diz que educação cristã é um estilo de vida. Eu prestei muita atenção naquilo que está acontecendo ao meu redor. E nós tivemos uma irmã aqui que falou bastante do apóstolo Paulo, no momento de intercessão. E educação cristã é um estilo de vida. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, Atos 20, 24, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério, Paulo? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo, queridos, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo bíblico de entrega, de dedicação ao evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, desde a sua conversão, aquela história toda lá na estrada de Damasco ali, nós podemos perceber que ele vai recebendo um ministério de Deus e ele vai se dedicando cada vez mais àquele ministério. E o principal ministério de Paulo era doutrinar a igreja, era ensinar a igreja, era mostrar à igreja aquilo que é realmente a palavra de Deus. Paulo plantava igrejas, Paulo evangelizava, Paulo era completo, vamos dizer assim. Completo, não completo é só Deus, vamos dizer que Paulo era 90%. Mas o principal ministério de Paulo não era o evangelismo, era a educação. E Paulo ele vai se dedicando à educação. Ele passou de perseguidor da igreja e ele perseguia a igreja por quê? Porque ele tinha um conhecimento tão grande do farisaísmo, da lei, em que ele achava que tinha que defender aquilo porque aquilo era a solução do mundo. Mas agora, na estrada para Damasco, ele conhece Jesus e ele conhece o evangelho, ele muda a ideia. Ele fala, não, o que é preciso para o mundo ser transformado é a explanação, é o avanço do evangelho, é o evangelho crescer, é o evangelho avançar cada vez mais e mais, porque isso é que vai transformar as pessoas. Paulo, ele tinha um conhecimento gigantesco. Paulo, conhecimento da lei, conhecimento secular. Paulo falava não sei quantas línguas, pelo menos 6 idiomas diferentes Paulo falava. Mas ele vai deixando essas coisas em um segundo plano. Ele vai dizendo, a minha própria vida não é tão importante para mim mesmo. O que importa é completar a carreira. O que importa é realizar aquilo que eu recebi do Senhor Jesus. E a principal coisa que Paulo recebeu do Senhor Jesus era doutrinar a igreja. Você vai achar Paulo no início do seu ministério lá em Antioquia como um dos 5 mestres daquela igreja. E dali o Espírito Santo tira ele e fala, não, o seu conhecimento não vai ficar limitado e preso apenas dentro da igreja de Antioquia. Eu preciso que você doutrine as igrejas, eu preciso que você vá pelo todo mundo gentílico.
ensinando a palavra de Deus. E Paulo, ele é o principal doutrinador do Novo Testamento. Não vou incluir Jesus nessa não, tá? Jesus ó, concurso. Agora, para Paulo, isso era um estilo de vida. Paulo, queridos, não pensem que foi fácil para ele fazer isso. Não pensem que foi fácil para ele viver e pregar Jesus. Até aquele momento ele já havia sofrido muito. E o Espírito Santo ainda falava para ele, ó, daqui para frente, querido, só vai piorar, tá? Você vai encarar prisões, açoites, naufrágio, mordida de cobra, tudo que tem pela frente ainda vai acontecer com você. Mas Paulo, ele se dedicava tanto, ele tinha tanto desejo de ensinar a palavra de Deus, que mesmo quando o Espírito mostrava a ele que ele ia sofrer em cada cidade, o Espírito falava antes, nessa cidade aí você vai, tem uma obra lá que é tal, 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 mas você vai passar por isso. Por isso ele diz, a minha vida não é preciosa para mim mesmo. O que é precioso para mim é ver vidas sendo transformadas. O que é precioso para mim é doutrinar a igreja. O que é precioso para mim é ver a palavra de Deus se expandindo e transformando vidas. Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo tinha os olhos na eternidade. Nós precisamos ter os olhos na eternidade. Nós precisamos entender que isso aqui é apenas um breve momento. Tudo isso que nós vemos e vivemos aqui é passageiro. A Bíblia diz que nós vamos viver aí 70 anos. Alguns, pela sua robustez, vão viver um pouquinho mais, vão chegar aos 80, outros chegam a 90. Lá na minha igreja, a Iorade está com 109 aqui. Bênção de Deus. Mas um dia o quê? Acaba. Um autor, já estou encerrando a palavra, um autor, ele disse que, pensando em eternidade, ele chegou a uma conclusão. Ele pensou assim, um dia só na eternidade. É como se um bem-te-vi, ele fosse ao pão de açúcar e tirasse por ano 1 grão. Uma pedrinha do pão de açúcar, por ano. Quando aquele bem-te-vi tivesse conseguido aplanar ali onde é o pão de açúcar, teria passado um dia da eternidade. Falar de Jesus é promover a educação cristã, é promover a educação cristã. Tem que ser um estilo de vida. Nós precisamos viver para isso. O mundo precisa disso. O mundo não precisa de mais armas. Aliás, o mundo não precisa de arma nenhuma. O mundo não precisa de muitas coisas. O mundo precisa que a palavra de Deus seja explanada. E para que a palavra de Deus seja explanada, eu e você precisamos ter educação cristã como um estilo de vida. Nós precisamos viver e ensinar sobre Jesus. Então, queridos, falar de Jesus é promover a educação cristã. Promover a educação cristã é gerar alegria na vida das pessoas. Falar de Jesus é promover a educação cristã. Promover a educação cristã é trazer libertação para aqueles que estão internados. Falar de Jesus é promover a educação cristã. Promover a educação cristã é proporcionar vida eterna àqueles que estão caminhando para as trevas eternas. Falar de Jesus é promover a educação cristã. Promover a educação cristã é empoderar as pessoas. É dar às pessoas o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E por último, falar de Jesus é promover a educação cristã. E promover a educação cristã é um estilo de vida. Que possa ser o meu estilo de vida, que continue sendo o estilo de vida da Primeira Igreja Batista em Parque União, que continue sendo o estilo de vida de todos vocês, promover a educação cristã, e que continue sendo o objetivo de todos vocês aprenderem e transmitirem educação cristã. Amém? Amém. Deus abençoe de forma rica, poderosa e abundante. Qualquer reclamação, fala com o Marcelo.